Dona Maria, a senhora acabou de me relatar que gostaria muito de ter feito uma bariátrica, porque a senhora estava acima do peso. E indo ao médico para poder fazer os exames, para fazer a bariátrica, a senhora descobriu um câncer. E como foi? O que aconteceu? No início foi muito difícil, né, porque você é pego de surpresa, né, mas mesmo assim eu confiei em Deus e aceitei fazer a cirurgia para a retirada do câncer, né. Mesmo achando que eu não tinha um câncer, eu ainda fiz 3 exames, repeti, né, porque eu acreditava que ali não tinha um câncer, porque eu não sentia nada, né. E através dessa bariátrica, desses exame pré-operatório, eu tive o diagnóstico do câncer, foi difícil, mas eu aceitei fazer a cirurgia, do qual o procedimento foi um procedimento bom, mas aí enfim, eu tive uma complicação, né, após a cirurgia, e foi quando eu entrei em coma profundo, e daí veio muitas situações, né. Mas, Dona Maria, antes disso, lá, fazendo os exames, que foi detectado o câncer, o médico falou para a senhora entrar com a quimioterapia. Logo depois, ele falou: não, nós não vamos fazer a quimio, nós vamos direto para a cirurgia, não foi? Isso mesmo, né, ele sempre falou que ia fazer 2 sessões de quimioterapia para diminuir o tumor, apesar de ser um tumor inicial pequeno, mas ele ainda queria diminuir mais. Porém, faltando 3 dias para a primeira sessão de quimioterapia, ele teve uma conduta que não ia fazer a quimioterapia para me poupar de uma possível baixa imunidade e isso complicar algumas coisas. Foi quando ele decidiu fazer a cirurgia sem a quimioterapia. E isso acredito que foi Deus que trabalhou na mente dele, porque a quimioterapia é um pouco agressiva, né, ao nosso organismo, e o Senhor operou grandemente. Eu não fiz a quimioterapia e fui direto para a cirurgia. Logo após a cirurgia, ele também falou que não haveria, após a cirurgia, não haveria necessidade da senhora passar pela quimioterapia. Sim, sempre depois que faz uma gastrectomia total, que tira todo o estômago, vai para a patologia. E ele sempre falava: "Vamos fazer a quimioterapia depois da patologia, para ver qual é a química que você vai tomar, que vai precisar". E veio o resultado, grandemente operado pelo Senhor, que era um conteúdo muito pouco das células cancerígenas, não tinha nenhuma invasão e eu não ia precisar fazer quimioterapia. Ou seja, não fiz nenhuma quimioterapia. Eu já tinha até acreditado que eu ia ficar sem cabelo, né, mas assim, eu me vi humildemente assim, se alguém ficou, por que não eu ficar e eu resistir? E assim veio o milagre, eu não perdi cabelo, foi uma operação muito grande da parte do Senhor na minha vida. Não fiz quimioterapia, fiz a cirurgia e tive as complicações, mas Deus continuou operando na minha vida. Dentro dessas complicações, a senhora entrou num coma profundo, não foi? Sim, depois dessa vazão de sujeira intestinal que vazou do intestino devido a não sei bem dizer, mas assim, foi um ponto interno que quebrou da cirurgia, né. Saiu, e criou uma cifra e através dessa cifra vazou toda a sujeira do intestino, nas cavidade do pulmão, do coração, e isso eu entrei em coma profundo, né. Foi feita uma cirurgia, foi feita a segunda, foi feita a terceira, e todas essas cirurgia era feita com muito cuidado, era muito delicado, porque era próximo de órgão muito importante, né, para me manter viva. E foi tirado gota a gota essa sujeira do intestino, do meu organismo, eu fiquei usando 9 dreno no corpo, enfim, foi muito complicado. Eu fui desenganada várias vezes, tive o diagnóstico de morte irreversível, durante aquele leito de hospital que eu fiquei. Mas enquanto a senhora estava no hospital, acamada, num coma profundo, a sobrinha da senhora estava aqui conosco, recebendo as direções que vêm do altar, e dentro de uma palavra, Leidiane, que você recebeu, você tomou posse e decidiu agir a sua fé em favor da vida da sua tia, não foi? Foi isso mesmo, eu estava num culto e a bispa falou que
Deus estava derramando uma unção nas mãos. E aí pediu para que a igreja levantasse as mãos. E ali eu levantei minhas mãos e eu sentia Deus derramando aquela unção mesmo sobre a minha vida. E aí eu saí daqui e também justo nessa época ela falou, né, de um determinado lugar, do espírito da morte que levou várias vidas no mesmo dia, e ela teve que ir até aquele local e repreender aquele espírito. E eu quando eu cheguei ali no hospital, que eu fiquei sabendo da notícia, ao entrar no hospital eu ouvi a voz: "Você vai cuidar dela do começo ao fim". E nesse meio termo, né, orando, e ela não ficava só nem um minuto, cada dia um de nós ia, revezava, e eu ali nas madrugadas orando e repreendendo aquele espírito da morte, várias pessoas morreu no quarto do lado que ela estava, e eu ali dizendo: "Espírito da morte, aqui não, você não vai tocar nela", e sempre orando e declarando a vida, a morte que já tinha batido em retirada daquele local. Muitas vezes os próprios médicos já diziam que não havia jeito, até a família já foi comunicada para vir se despedir de você, não foi? É verdade, sim. Durante uma madrugada foi ligado para minha família, né. Minha irmã estava comigo no hospital e ligaram para o meu marido e minha filha para ir até o hospital para, se despedir e ver o que é que ia ser feito após o óbito, porque eu não iria até o amanhecer, né. E isso foi muito difícil, minha filha chegou a desmaiar lá no hospital quando chegou, que viu a situação. Eu, na verdade, não vi muita coisa, né, mas disse que foi muito difícil, né. E quando era de manhã, que era para desligar todos os aparelhos, eu começava a voltar a linhazinha de esperança. E assim foi, e eu fui voltando, e o óbito não aconteceu. Leidiane, a senhora estava passando também por uma situação difícil, estava desempregada, o seu esposo, situações que não tinham ainda sido resolvidas em sua vida. Mas, quando tomou a decisão de ajudar a sua tia em oração, de cuidar dela, como o próprio Espírito Santo tinha falado para a senhora, as portas se abriram, não foi? E situações vieram a ser mudadas na sua vida. Foi isso mesmo, Claudiana. Eu estava desempregada, meu marido também, e que nem eu falei que minha tia, ela cuidou da minha mãe durante 3 anos, né, do começo ao fim, viu minha mãe partiu segurada na mão dela, e através da vida da minha mãe também, né, vidas foram salvas, eu, meu irmão, tal, e até hoje essa semente ela germina. E ali minha tia, assim como ela viu minha mãe partindo, ela viu meu filho nascendo, né, pegada ali na minha mão, ela viu a vida. E depois de um tempo, estava eu lá também cuidando dela no hospital, inclusive o enfermeiro falava assim: "É, a dona Maria tem tanta gente cuidando dela aqui, enquanto tem pacientes que não tem ninguém ali". Eu falei para ela, né, eu falei: "É, mas ela plantou isso daí, né, é por isso que ela é tão bem cuidada, ela plantou essa semente". Então ali, depois daquele tempo, Claudiane, ali antes de vir um milagre, nós orando e cuidando dela com todo o amor, com todo o carinho, como a bispa fala, né, a gente se volta contente por poder estar ali servindo, e a gente que é mais beneficiado com isso. E aí dali, as portas se abriram, né, tudo as bênçãos que nós estamos vivendo hoje foi direção da palavra. Quando ela lançou o propósito Seja um Jireh, meu marido fez uma oferta sacrificial, ali veio, né, o nosso apartamento, que nem saímos do aluguel, Deus nos deu condição também de uma palavra que ela falou: "Haveria algo impossível para Deus?". E ali nós começamos a ungir o local, começamos a declarar. Ela também trouxe a palavra de presentes, que Deus ia dar muitos presentes, e realmente Deus nos deu os presentes, né, do carro também aqui da igreja, uma pessoa que não conhecia nós, veio e falou assim: "Deus manda entregar esse carro para vocês". E foi ali, nos 52 dias, vindo na chuva, no sol, e com vários meios de assim, difícil, mas nós se esforçamos. E desde lá, Claudiana, foi só bênção e só vitória. E
Deus também me deu um aporte de emprego, né, na época eu especifiquei também, tinha palavra, seja específico, e eu falei: "Quero o valor X, não quero pegar ônibus, eu quero", eu até falava assim no meu coração que eu queria trabalhar vendo o sol, a chuva, e foi exatamente assim. E um pouco antes de nós ganhar um carro, uma semana antes, né, na época aí dos presentes, que a bispa falou assim que Deus estava dando presente, que estava assinando o documento. E foi assim mesmo, com a mesma semana, eu também sonhei que vários peixinhos. E aí eu falei para o meu marido: olha, eu sonhei com vários peixinhos, pequenininho, e eu sei que Deus vai nos dar algo. E com uma semana chegou essa irmã daqui do ministério, falou que Deus chama dar nós entregar, e o carrinho tem o peixinho. Aí eu lembrei do sonho, e só posso mesmo, né, agradecer a Deus pelo ministério, pela a palavra de Deus, pela a lealdade que a gente vê, né, no líder, nas pessoas. E eu só tenho a agradecer. Mas o maior milagre mesmo foi a vida da minha tia. Não podemos esquecer, né, que a Dona Maria, mesmo inconsciente ali, mas as pessoas criam na melhora dela, na volta dela, como a senhora se posicionou, indo sempre lá orar, e os próprios médicos, enfermeiros que estavam ali, eles puderam notar essa diferença, né? E a senhora lembra, mesmo inconscientemente, mas a senhora lembra de pessoas que foi, pegou nas suas mãos e falou: creia, Deus tem uma obra com a senhora. Sim, é verdade, né, eu tive um sonho, contei para minha filha depois do coma que eu ouvia uma moça que é minha amiga, que chama Toninha, que é tia do meu genro, e ela dizia para mim no sonho, apertava minha mão bem forte do lado da cama e falava: "Maria, você vai ficar boa, creia". E eu via muitas vezes ela falar isso, e minha filha falou que ela falou uma vez, só que eu não sabia, porque eu estava dormindo, eu estava em coma, e eu pude sentir isso. Então acredito que a fé uniu ali a esperança, né, e o Senhor operou grandemente na minha vida. Em relação às orações da Leidiane, é verdade, ela orou muito de madrugada, ela clamou ao Senhor, porque eu ia fazer uma hemodiálise, porque o meu rim já tinha parado. E durante a madrugada ela clamou muito o Senhor. E quando foi, eu ia para a hemodiálise de manhã, cedinho, e ela passou a madrugada aclamando o Senhor, que foi quando os médicos falaram que passava um calor no corredor, pelos gritos, pelo o clamor que ela abria naquela madrugada. E de manhã eu amanheci com as bolsas, que saía o xixi, a urina, tudo cheia de urina. Os médicos não entendem, porque já estava tudo certo, tinha parado. E amanheceu as bolsas, não foi, Leidiane? Transbordando de urina. Ali a hemodiálise saiu daquele leito. Não tive nenhuma também, não fiz nenhuma. Então, tudo isso é uma história que tem que ser lembrada, tem que ser contada. E o nome do Senhor tem que ser exaltado, né? Que o clamor, ele alcança. Dona Maria, hoje a senhora vive uma vida normal. Mesmo não tendo estômago, a senhora se alimenta de tudo perfeitamente. Cuida da casa, faz o almoço. Nos finais de ano, como disse a Leidiane, prepara a ceia com maior prazer, porque o Senhor permitiu que a senhora tivesse mais uma oportunidade de viver essa vida que Ele tem para a senhora. Sim, é verdade. Eu vivo uma vida plenamente normal. Eu me alimento de tudo, eu faço todos meus deveres de casa, eu consigo resolver também alguns deveres na rua, eu faço tudo. Faço o jantar de fim de ano da forma que eu fazia antes. Hoje talvez eu faço até com mais prazer, porque eu lembro lá de trás e lembro que eu, muitas vezes, eu às vezes me sentia mais fraca, hoje eu me sinto mais forte. Apesar, indo lá atrás, lembrando perto do que eu passei, eu hoje me sinto bem. E agradeço, só tenho muito que agradecer a Deus e aclamar sempre o nome do Senhor. Eu queria deixar aqui uma mensagem de fé para as pessoas, que nada está perdido. Levante a cabeça, lute, aclame o nome do Senhor, tenha fé.
Acredite numa oração. Acredite quando um obreiro levanta a mão para você. Acredite, ponha nas mãos do Senhor, mas tenha atitude, busque, porque se não buscar, a benção não vem. A benção, ela é lenta, você tem que ir atrás dela, você tem que buscar, porque não adianta você ficar deitado em cima de uma cama e não pegar a palavra de Deus ali. Se você não pode ir na igreja, ir no templo, se você não pode ir no ministério, faça o ministério em cima da sua cama. Se você não consegue andar, mas se você consegue, busque, tenha atitude, vá atrás que você consegue. Eu luto dessa forma. Eu tenho muito sonho a realizar. Eu tenho o sonho de comprar a casa própria. Eu tenho o sonho de comprar um carro que eu possa dirigir hoje, que eu só posso dirigir carro automático. Eu tenho muito sonho. Eu tenho muito sonho. Tenho 55 anos de idade, mas eu não vejo isso como um obstáculo na minha vida. A gente fala, é impossível você fazer um financiamento porque você tem uma idade avançada. Pois eu acredito que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E não só falando da vida financeira ou material, mas buscar a Deus também, porque antes eu não ia na igreja. Eu não ia na igreja porque eu não aguentava ficar sentado, que criava gás. Hoje eu vou, hoje eu louvo, eu congrego em outro ministério. E até falo que o meu ministério é o Senhor. Meu ministério é Deus. Então, hoje eu louvo, eu participo dos ensaios, eu vou no grupo de oração e eu me sinto suficiente dessa forma em tudo que eu vou fazer. Eu faço com muito prazer. Aqui fica a minha mensagem: tenha fé, tenha atitude, busque, acredite que Deus chega até você. Levante a cabeça. Não importa, eu sou uma, digamos assim, uma paciente oncológica, mas meu médico, ele se abraça comigo e fala: como você me dá força. Eu aprendi muito com você. Enquanto eu achava que você estava perdendo a vida, nasceu a minha filha. Por você estar tão mal, eu não pude ver o nascimento da minha filha, mas eu vi o seu. Então, foi Deus que escolheu. Ele fala dessa forma para mim. Então, isso me fortalece e eu queria passar, ter uma forma de estar passando. Pelo menos uma ou duas pessoas estar ouvindo o que aconteceu comigo, que tudo é possível. Hoje estou aqui de pé, eu levanto, eu ando, eu faço tudo. E eu tenho muito a agradecer a Deus. E eu sempre falo, busque. Tenha fé. Você que nesse momento está num leito de hospital, você que nesse momento está sem luz para fazer um projeto financeiro, espiritual, busque, tenha fé, se levante. Algumas coisas contra vão vir, mas não baixe a cabeça porque vier contra você. Vá além. Seja um servo do Senhor, confie nele.